Mas enquanto estivermos sendo guiados pela palavra, nada e nem ninguém poderá nos parar. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, Ele é. Glória a Deus. Poder sentar. Irmão, o livro dos Salmos, ele é uma coletânea. Em hebraico, ele é conhecido como Tehillim, que significa louvor. Mas esse livro de Salmos, que está no meio da nossa Bíblia, ele tem uma lição muito importante a nos dar. A gente sabe que o livro dos Salmos, ele não é um livro que é só um escritor. São vários escritores. Há Salmos de Moisés, Salmos de Davi, os filhos de Asaf, os filhos de Corá. Então são vários escritores que ao longo de mais de 1000 anos escreveram salmos ao Senhor, e esses salmos foram organizados por alguém. A gente não sabe quem foi, mas esse organizador, ele teve um cuidado de organizar esses 150 salmos em 5 livros. Na sua Bíblia deve ter a divisão. Algumas Bíblias vão trazer, quando termina o livro e inicia o outro, ali traz no cabeçalho essa divisão. Por exemplo, do Salmo 1 ao 41 é um livro, do 42 ao 72 é outro livro, do 73 ao 89 é outro livro, e do 90 ao 106 outro livro, do 107 ao 150 é o último livro dos Salmos. Aleluia. O organizador, ele fez essa organização nesses salmos, juntando todos eles, para passar uma mensagem ao povo de Israel. E não é à toa que o salmo que encabeça esse livro é o Salmo 1. E no Salmo 1 a gente já começa aqui introdutoriamente, olhando para o livro, vendo o segredo de uma vida entre o ímpio e o justo. Agora entenda a lógica, por que houve essa organização? Muito provavelmente, a organização de todos esses livros deva ter sido feita após o cativeiro babilônico. Porque o organizador, ele teve o cuidado de trazer, no primeiro livro, salmos relacionados à vida de Davi.
Davi, a trajetória dele. Você vai ver cerca de 41 salmos, muitos deles fazendo referência a Davi. Então o organizador, ele queria que a gente tivesse em mente a exaltação de Davi, que foi o maior rei que houve em Israel. Aí o salmo de número 42, que é onde inicia o próximo livro, há uma palavra-chave. Toda vez que termina um livro nos Salmos e inicia outro, a palavra-chave qual é? Amém, amém. Essa palavra vai estar em todo o final desse livro. Então, a partir do 42, vai iniciar o livro dos filhos de Corá. Muito provavelmente aqui, Davi já não era mais rei, e já está entrando um outro sucessor a Davi. Quem é? Salomão. E aí, a gente vai agora até o salmo de número 72. É o último salmo do segundo livro. E se você ler lá no final, você vai perceber que o verso 20 diz: aqui finda as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui até o 72 ainda há salmos atribuídos a Davi. Mas aí o organizador, ele pega esses salmos, junta e diz: aqui encerra as orações. Por quê? Porque os salmos eram orações cantadas, dirigidas a Israel. A partir do 73, a gente vai ver uma coisa interessante. Esse salmo é atribuído a Asaf, você já ouviu ele várias vezes. Asaf vai começar dizendo: bom é o Senhor para aqueles que o temem ou buscam, mas quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a vida do ímpio. O início desse livro aqui, do compêndio dos Salmos, ele vai mostrar agora a queda de Israel. Como Deus puniu aquele povo, e Asaf está vendo isso. Esse período aqui é o período antes do cativeiro babilônico. Então ele está tendo essa visão de ver o ímpio prosperar. Por que o justo está sofrendo? Mas aí ele diz: eu vi a diferença, sabe quando? Quando eu entrei no templo do Senhor. Aí eu vi a diferença. Quando eu estive na presença de Deus, eu vi que a vida dos ímpios, ela é como um sopro. E do 73 vai até o 89. A gente vai ver salmo aqui, o salmista dizendo: eles já estão no cativeiro. Aí lá no cativeiro o povo vai dizer para ele: e aí, canta um daqueles cânticos de Sião para nós? Porque eles haviam empendurado suas harpas. Eles: como cantaremos em terra estranha? Isso significa que eles já estavam no período do cativeiro. Sabe por quê? Porque eles esqueceram uma coisa mais importante, que foi o quê? A lei do Senhor. Então, aí vai até o 89. Aí agora começa o livro de número 4. Ele inicia no Salmo 90. E este Salmo 90, ele é atribuído a quem? Ele é atribuído a Moisés. E por que o organizador está fazendo isso? Ele está querendo que nós entendamos uma trajetória. Porque o povo havia esquecido da lei, porque o povo tinha desprezado a lei,
agora está no período de cativeiro. Aí eles precisavam de lembrar de quem? De Moisés, que foi aquele que Deus usou para dar a lei a eles. Então aqui a gente vai ver vários salmos relacionados a isso. Isso vai terminar no Salmo de número 106. Aí iniciamos um novo livro, a partir do 107. Aqui já começa hinos de louvores a Deus. Isso significa que Deus já está trabalhando para trazer o povo de volta do cativeiro. Aí é por isso que a gente vai ver dentro desse compêndio dos Salmos, a gente vai ver a partir do Salmo de número 121, uma espécie de organização dentro desse quinto livro. Que organização é essa? O Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem. Isso significa que o povo está voltando para a sua terra. Por isso que a gente vai ver aqui o Salmo no 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Foi do homem? Eles pensavam que o Egito ajudaria eles quando eles iam lutar contra a Babilônia. O Egito ajudou? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Entenda, quando o judeu fala céus e terra, a ideia na mente do judeu não é que Deus criou, mas que Deus fez todo o globo, todo o mundo e tudo que nele há. A gente vai ver aqui o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Está retornando o culto. E isso aconteceu na vida de quem? Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor. Porque quem confiava em Deus não pereceu. O Salmo 126 vai mostrar o quê? Como é que eles voltaram? Como que eles voltaram? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam e com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. O que é isso aqui? Quando eles voltaram do cativeiro, não tinha ferramenta. O que tinha que fazer? Cavar a mão, com a mão no chão, chorar, lançar semente, para que Deus desse de volta. E Deus restaurou a sorte deles. Como é que vai terminar esse livro? Vai terminar com o que a gente chama de grande Halel. Os últimos salmos vão trazer o quê? Hinos de louvor a Deus. E aí você vai ver no final de cada salmo aí a palavra hebraica Halelu, ou aleluia. Sim, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Esse livro está no meio da nossa Bíblia. E não é por acaso que Deus permitiu que ele estivesse no meio da nossa Bíblia. Por que essa divisão em 5 livros? Essa divisão conta essa história que eu disse aqui a vocês. Mas essa divisão em 5 livros também está um pouco relacionada ao quê? A Torá. O que era a Torá para o judeu? A lei do Senhor, que está relacionada nos 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A trajetória cristã. E por que o salmista ele inicia
inicia com esse salmo, falando para nós que é bem-aventurado aquele que não anda, que não se detém, aquele que anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Porque entenda, aqui há um percurso de caminhada. Ele está andando, ele para e ele se assenta. Se os 5 salmos, ele conta a história do povo de Israel, e essa divisão de 5 há uma alusão à Torá, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Gênesis, no capítulo de número 2, o verso 15 ao 17, olha o que diz. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui é o princípio, lá no início. Deus deu ao homem o que? Um mitzvot, um mandamento. Você tem liberdade de cuidar de tudo, está tudo sob o seu comando. E entenda uma coisa, a questão não estava relacionada à árvore em si. A preocupação de Deus não era o homem ter o conhecimento, e na linguagem dos hebreus não é o conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento do bem ao mal. Todo conhecimento. Só que o homem, ele esqueceu de fazer uma das coisas que mais Deus mandou que ele fizesse: guardar. O homem não guardou. E por esse motivo houve a queda. Você conhece a história? Eva estava lá, e aí veio Satanás e a Nahash, que é traduzida por serpente ali, e ela inicia com a exegese, uma extração da mensagem, da palavra dita por Deus. Não foi assim que disse Deus: comereis de toda a árvore que está no jardim. Entenda, irmão, a mentira nunca ela vai partir direto da mentira. Ela sempre parte de uma verdade, já disse. Aí a Eva disse: não. Deus disse que não podia comer dessa daí, nem tocar nela. Lembre-se, olha, o texto não falou nada a respeito de tocar. Aí a serpente disse: não, já inicia com a negação. Você não vai morrer. Já contradizendo a palavra de Deus. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus, o acréscimo. E aí a Escritura vai dizer o que pra gente? Ela comeu. E aí quando Deus vem visitar eles na viração do dia, e Deus chama Adão pelo nome, ele está como escondido. Aí Adão vai dizer para Deus: eu me escondi porque eu estava com medo,
eu percebi que eu estava nu. Irmão, você já parou para analisar uma coisa? A nossa trajetória. O que foi prometido a eles pela serpente foi o conhecimento do bem ao mal. Só que a única realidade que eles tiveram pós comer o fruto foi perceber que estava nu. Olha o nível de conhecimento. A única coisa que eles perceberam foi que estava nu. E quando Deus os expulsa do jardim, por que Deus expulsa eles? Uma reunião celestial, Deus vai dizer, ó, agora ele é como um de nós, tem o conhecimento do bem ou mal, para que ele não pegue do fruto da árvore da vida, então a gente vai ter que sair daqui. Só que dentro do texto que a gente está lendo, perceba uma coisa, as pessoas que estão no texto, Adão e Eva, nem notaram que tinha uma outra árvore que eles podiam pegar e serem eternos. A preocupação deles era uma, mas ainda o texto nos mostra que eles ainda continuaram sem conhecer tudo. Simplesmente foram enganados pela Nahash, a serpente, por causa de quê? Falta de obedecer a palavra. Então, quando o salmista ele vem falar isso para a gente, lembre-se, o livro do Salmo está no meio da Bíblia. Se você quiser fazer eu quero uma palavra da parte de Deus, aí você mete a mão no meio, você pode ter certeza, você vai abrir em outro livro, você vai abrir no Salmo. O livro do Apocalipse, capítulo de número 1, o verso 3, olha o que vai dizer para a gente. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O que tem a ver isso? Entenda uma coisa, irmão. A Escritura, ela não tem nada por acaso. Todo livro ele está em seu devido lugar. E toda ela em si, ela é conectada. Gênesis está em Apocalipse e Apocalipse está em Gênesis. Em Apocalipse, volta a falar sobre a árvore da vida que o homem perdeu lá em Gênesis. O livro do Apocalipse abre com essa mensagem. Deus dando uma mensagem para mim e para você. Bem-aventurado quem é? Aquele que lê. Por quê? Aquele que lê já tinha escrito. Porque quando Deus falou com Eva, ainda a palavra estava só na audição. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. E profecia aqui não é algo futurístico. Ele está querendo quem guarda esta palavra. A Bíblia conta uma história para nós. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, conta-nos uma história. É a trajetória cristã. Fala sobre criação, queda, redenção e consumação. Toda a Bíblia está fundamentada nesses pilares. Então, se ela inicia contando uma história que os nossos pais se perderam por falta de ouvido e de guardar a palavra, e ela encerra dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. O que está dizendo para a gente? Ela está querendo dizer para a gente: olha,
não faça a mesma coisa que eles fizeram. O livro dos Salmos inicia falando que o homem, aquele que não anda, não se detém e não assenta, porque que ele é um makarios no grego, ou um ashrei, um bem-aventurado. E bem-aventurado está relacionado ao caráter. O caráter do ser humano. Por que ele é bem-aventurado? Porque antes de tudo isso aqui, de andar com ímpio, de andar com pecador e com escarnecedor, antes de qualquer coisa, como é que a vida dele está? A vida dele está baseada em quê? Na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei, o que ele faz? Aleluia. O que ele faz com essa lei que Deus deu a ele? Nela ele medita, aleluia, dia e noite. Aleluia. Não é que a pessoa fica 24 horas com a Bíblia na mão. Mas o meditar aqui é como um animal. É a ideia do boi que come e depois ele fica um tempo ruminando com aquele alimento na boca, mastigando. A Bíblia não está toda conectada assim à toa. Durante toda a trajetória de muitos cristãos, você vai ver que quando o cristão se afasta de Deus, veja o nível dele com a Escritura. Veja o nível dele com a palavra de Deus. A honra que se dá a Deus é a honra que se dá à sua palavra. E hoje em dia, como a gente vê descaso com a palavra de Deus. Irmão, eu participo de culto. Eu participo de culto que, olha meu irmão, é 2h30 louvor. 15 minutos, às vezes 10, é para falar, e agora tem o melhor da festa. A honra que dá-se a Deus é a honra que dá-se a sua palavra. Mas aqui, eu já vi que o negócio é diferente. Quando Deus dá a lei a Moisés, entenda um contexto dos 5 primeiros livros que a gente chama de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando é que o povo recebe esse livro? O povo recebe esse livro, esses 5 livros, quando eles estão saindo do cativeiro egípcio. Aproximadamente 430 anos, eles saíram, estão no deserto, e eles vão receber da parte de Deus esse livro. Para quê? Para tirar muita coisa que eles aprenderam durante 430 anos. Eles aprenderam o quê? Que o homem vinha de uma larva do Nilo. Que a maior autoridade era quem? Era o faraó, ele era divino. Que Amon-Ra, o Deus Sol. As divindades do Egito é que tomavam conta de tudo. Aí Deus manda Moisés escrever para aquele povo: não é assim não. Você vai escrever aí para eles: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Quem criou tudo foi quem? Deus, não foi Faraó. E o homem foi feito em imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e não da divindade faraônica. Deus libertou esse povo. Esse povo ficou 40 anos andando no deserto, e eles ainda acabaram se perdendo. Sabe por quê, irmão? Por falta de dar ouvido à palavra. Agora, quando esse povo
que ficou com saudade do Egito. Eles perecem no deserto. Só 2 homens creram na palavra de Deus, e esses 2 vão entrar na terra prometida, Josué e Caleb. E antes que Moisés partisse, Deus disse: agora você vai trazer uma nova mensagem para eles. O que? Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é dado a quem? É dado àquela geração que nasceu em meio ao deserto, porque o restante, aquele povo, aqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, todos pereceram, só sobraram 2. Entendeu? Então todo aquele povo ele vai receber uma nova mensagem. E o que Deus vai dizer a eles? Deuteronômio capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha lá. Glória a Deus. Capítulo 28 de Deuteronômio. Entenda, o povo está na beira de entrar na terra prometida, e Deus está trazendo uma mensagem para eles. E olha o que Deus vai dizer a eles. A partir do verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Sabe que bênção é? Aquelas que os pais haviam perdido. Por que Adão e Eva trouxeram um grande problema à humanidade? Porque não ouviram a palavra de Deus. Quando Deus chega a Adão e diz: Adão, Adão, e ele diz a Deus que ele estava com medo, e ele estava com medo porque ele estava nu. Aí qual é a resposta de Deus para ele? O que Deus disse a Adão? Quem foi que te fez saber? Sabe o que significa isso, irmão? Que voz foi que você ouviu? Que mensagem é que você está ouvindo? A gente precisa de ter um cuidado na nossa trajetória, o que a gente ouve. Porque hoje em dia, se você não se preocupar com aquilo que você ouve, é muita heresia, irmão. É muita coisa que a gente ouve que é antibíblico, é contrário à Escritura, e as pessoas nem fazem igual os crentes. Peraí, deixa eu analisar aqui, ver se é isso mesmo. E você pensa que Paulo repreendeu eles? De maneira nenhuma. Paulo elogiou. Enquanto Paulo pregava, espera aí, doutor Paulo, deixa eu ver aqui se analisando Escritura com Escritura. Então toda essa volta aqui que eu dei para falar para vocês é que de Gênesis a Apocalipse, Deus está andando com a gente como um rabino anda com o seu talmidim, ou seja, o seu discípulo. E Deus sempre anda no nosso... ouça a palavra, guarda a palavra, leia a palavra, tenha cuidado com essa palavra. Lembra o que aconteceu com seus primeiros pais? Por que o salmista vai justamente trazer esse
salmo em exaltação à palavra, dizendo que o prazer do homem, se for na lei do Senhor, e se ele medita nela de dia e noite, ele vai ser bem sucedido. E olha a cena que o salmo nos mostra. Ele abre uma cena mostrando o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você acha que uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela vai secar? Ela vai morrer? Ela vai perecer? Vai lhe faltar fruto no tempo devido? Por quê? Porque assim é quem está guardado, resguardado pela palavra de Deus. Mas o mesmo salmista, os ímpios não são assim. Eles são como qualquer coisa que o vento espalha. Entenda, a palavra vento aqui é rua. Eu sei que não faz uma alusão ao Espírito de Deus, que o nome também é rua, que é Espírito. Mas a ideia é que quando não está firmado na palavra, qualquer vento leva. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda. Se você quer ser bem sucedido na sua trajetória, a gente se preocupa em tantas coisas, irmão. As pessoas se preocupam em se formar, em formar seus filhos, em ter uma boa família, em ter uma boa profissão, um bom emprego. Esquece que tudo, se não estiver dirigido pela Escritura, você não vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. E esse bem-aventurado aqui que a Bíblia diz, não é uma pessoa que é cheia de dinheiro, uma pessoa que alcançou os melhores degraus da vida. Não é isso, não. É uma pessoa estabilizada em Deus. O próprio Jesus disse que a pessoa que era firmada na palavra, ele era comparado ao que? Uma casa que era firmada no quê? Na rocha. Vem vento, vem tempestade, bate contra ela, e o que acontece com ela? Não cai. A mesma coisa se sucede à casa que está firmada no quê? Na areia. O que acontece com a casa? É o ensino que o salmista está dizendo para a gente. Na sua trajetória cristã, o pilar que há de te sustentar é a palavra de Deus. A palavra é boa para todo homem e o homem como um todo. Ela tem resposta para tudo na sua vida. E esse livro, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda epístola, ele diz: Timóteo, essa palavra, ela é soprada por Deus. E na nossa tradução está divinamente inspirada. Mas entenda, não existe essa expressão inspirado nem no texto grego, nem no texto hebraico. A ideia aqui é que eles colocaram uma palavra correlata para que a gente entendesse o que ele queria dizer. A ideia do termo é teopneusto, soprado por Deus. E toda vez que Deus sopra, desde Gênesis a Apocalipse, vida é gerada. Deus sopra na narina do homem, ele tem vida. Deus sopra no vale de osso seco, vida é gerada. Se você tiver a palavra de Deus na sua vida, na sua trajetória, como seu condutor,
você sempre terá vida. Eita, Deus maravilhoso. Eu me admiro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele já está no fim de sua carreira, o que ele diz? 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele diz para Timóteo: entenda, essa é a última carta que Paulo escreve. Esse é o último capítulo que Paulo escreve. Então a gente poderia dizer que aqui são as últimas palavras dele, que se tem registrado. Aí ele diz a Timóteo: ó, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Mas Paulo, para quê? Ele pede que Timóteo venha antes do inverno, porque na masmorra romana era mais frio dentro do que fora. E acredita-se que Paulo foi preso na casa de Carpo, ele foi entregue, ele fala: Alexandre, o ladroeiro, me causou vários males. E a expressão que é usada ali significa dizer que Alexandre foi quem entregou Paulo. E aí Paulo é preso na casa de Carpo e tem que sair sem levar nada. Ele traz a capa, porque a capa ela era usada no período do frio. Mas ele está na beira da morte, que ele diz: eu sei que eu já estou sendo oferecido como libação. E libação, ele usa a palavra hebraica aqui para o sacrifício que derramava perante Deus. Eu estou sendo oferecido como sacrifício perante o Senhor. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas Paulo ainda está querendo contato com os pergaminhos. Você já parou para pensar por quê? Ele ainda quer continuar lendo a Escritura. Quando perguntaram a Billy Graham, o que você queria se você tivesse mais um tempo de vida? Ele disse: eu queria mais tempo para poder ler a palavra do meu Deus. Glória a Deus. A nossa trajetória cristã, se ela não for pautada na Escritura, é como uma casa firmada na areia. Você precisa de entender que esse livro aqui é bússola. E Paulo tinha um medo. Olha o que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1. Oxalá que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho não abraçaste, com razão o sofrereis. O que Paulo está dizendo? Gente, olha lá para o Gênesis. Olha lá para o Gênesis. E pense em um pouquinho que aqueles dois ficaram sem Deus ali. A serpente conseguiu corromper a mente deles, retirando a verdade de Deus. Então olha a preocupação de Paulo. Sabe que preocupação é essa, irmão?
é justamente do rabino com o seu talmidim. Em Israel havia um costume de que no final do dia, o discípulo talmidim tinha que estar coberto com a poeira do pó dos pés do seu rabino. Ele tinha que sentar andando atrás dele, aprendendo. Jesus instruiu os 12 andando com eles dessa maneira. Se nós não atentarmos a isso, a nossa trajetória cristã não será bem sucedida. É por isso que você sempre vai ouvir Deus dizendo: ouça a minha palavra. O meu povo tem perecido por quê? Por não conhecer. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Enquanto a sua vida estiver pautada, guiada, fundamentada por essa palavra, toda vez que você estiver na zona de perigo, o Espírito de Deus, ele vai acender a luz para você. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, quando a gente vai fazer uma coisa que é contrária à Escritura, o Deus que mora dentro de você vai falar: ei, peraí. Lembra o que você já ouviu? Lembra o que você já leu? Está certo o que você está fazendo? Mas Deus deixa o homem livre, entendeu? A gente é livre. É por isso que o salmista vai dizer para a gente: se você entender essa tríade, andar, deter e se assentar, você trocar por ler, ouvir e guardar, você será bem sucedido. Aleluia. Porque o salmista diz que antes de tudo isso, qual é o prazer dele? O prazer dele está na lei do Senhor. Está na Torá. Está naquele livro que é a conduta do verdadeiro cristão. Irmão, a Bíblia é muito mais do que um simples livro. A Bíblia é muito mais do que você possa imaginar. Quanto mais eu aprendo e eu estudo a respeito desse livro, mais eu percebo que eu não sei de nada. E o tanto que ele é inesgotável. Eu lembro quando eu ainda lia esse livro, muitas das vezes, após ter usado maconha. Porque eu ouvia alguém fazendo isso, fumava maconha e ia ler o livro. Eu falava: nossa, isso é uma blasfêmia. Mas aí eu comecei a fazer isso e às vezes quando eu estava muito doido, eu lia esse livro e esse barulhinho das pasas me dava uma sede tremenda e eu ficava pensando: será que eu estou ficando doido? Só que esse livro ia entrando dentro de mim, tirando o que não prestava. Aleluia. Arrancando o que não era de Deus. Aleluia. Mudando o homem interior e fazendo de mim uma nova criatura. Aleluia. Você
Você deve ter visto esse testemunho. Uma senhora, o nome dela se não me falha a memória, é linda. Eu vi esse testemunho na internet, no YouTube. Uma senhora de 88 anos com demência, Alzheimer no mais elevado grau. E aí a filha dela está filmando ela e pergunta sobre o nome dos filhos. E ela fala, um é Paulo, e ela diz, não conheço. E a comida que a senhora comeu? Ela só diz, comida, porque ela já não entenda, se ela porventura um dia gostou de algum alimento, ela nem se lembrava disso. Ela pergunta ela pelo próprio nome dela e ela, eu não sei quem é essa pessoa. Aí ela perguntou para ela, e Jesus? Quem é Jesus, professora? Ela disse, Jesus, ele é meu Senhor, a quem eu amo, o meu Salvador, e ele vai voltar para me buscar. Pesquisa o que é uma pessoa com alto grau de Alzheimer e demência. É como se todo o HD dela fosse deletado. Agora me explica como parte da escritura ficou gravado numa área que ninguém pode deletar. O escritor aos Hebreus nos explica isso. Capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, espírito e de juntas e medulas, e ela é juiz dos pensamentos e intenções do coração. Sabe o que é isso? Ela entra onde nada mais entra. Ela faz o que nada mais faz. Ela muda o que ninguém pode mudar. Ela transforma o que ninguém pode transformar, porque ela é a palavra viva, santa e eficaz do Todo-Poderoso. Se na trajetória cristã a sua vida estiver guiada por esse livro, você vai longe. Eu já vi pessoas que não leem, mas abrem esse livro e leem. Me explica esse fenômeno. Ela é a palavra de Deus. E se Deus, como nosso mestre, Senhor e Rabino, aquele que instrui, estivesse andando com a gente aqui, Ele nos faria lembrar. Lembra de Adão e Eva? O problema foi a falta de ouvir. O povo de Israel foi cativo porque muitas vezes não ouviu a minha voz. Não ouviu a minha voz. O salmista está nos alertando: se você tiver a palavra com prazer, você não vai andar, não vai sentar e não vai se deter. E a Escritura encerra dizendo para a gente: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Olha que coisa fenomenal, irmão. Por que antes é só ouvir e guardar? Deuteronômio é ouvir e guardar, mas ali já estava em processo a lei. E naquele momento eles tinham que fazer o quê? Quando Deus diz a Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei, sabe qual é o entendimento?
Mas medita nele. A lei não tinha várias Bíblias como a gente tem aqui. Era um rolo só. E aquele rolo, ele tinha que abrir aquele rolo e ler em voz alta. Para quê? Para o que a neurociência hoje explica. Que quando a gente lê o texto em voz alta, o nosso cérebro capta melhor e guarda melhor. Agora no Apocalipse, a instrução de Deus para nós já é: leia, porque já tem livro aí para ler. Aleluia. Ouça quando não consegue ler e guarda. Porque quando você esconde a palavra de Deus no seu coração, você vai fazer o quê? Você não vai pecar contra ela. Glória a Deus. Se coloque melhor. Glória a Deus. Você é bem sucedido? Guarde a palavra desse livro. Quantas vezes a gente gasta por dia lendo algo sobre a palavra, ouvindo algo sobre a palavra? Às vezes a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. E eu ouvi um pregador, Steven Lawson, dizendo que essa questão de não ter tempo é o próprio diabo personificado. Porque sempre ele vai querer te afastar, ele vai te afastar de tudo que está relacionado a Deus e sua palavra. Porque quanto mais você estiver distante disso, melhor para ele. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Filho meu, dá-me ouvido às minhas palavras. Medita nessa lei de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Nada vai te tirar dali. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento de reflexão da tua palavra. Guarda essa palavra no coração dos teus filhos. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, gastarmos tempo, gastarmos dinheiro, gastar a nossa vida em prol da tua palavra, para que possamos ser bem-sucedidos, ó Deus, nessa terra, e quando fecharmos os olhos aqui, encontrar contigo na glória. Estende a tua mão sobre o teu povo aqui. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu te agradeço assim, em nome de Jesus. Graças a Deus.